meus amores, na aula de hoje nós vamos falar sobre reprodução sexuada. Na aula passada nós vimos as diferenças entre reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá? E vocês viram que a reprodução sexuada ela tem muitas vantagens, como por exemplo, uma maior variabilidade genética. Na aula de hoje nós veremos várias características sobre esse tipo de reprodução. A reprodução sexuada, ela pode ser gerada, pode ocorrer a partir da fecundação, como vocês já sabem, que é a junção entre o gameta masculino e o gameta feminino. Porém, a fecundação ela pode acontecer a partir de 3 maneiras distintas, de acordo com o formato, tamanho e características dos gametas. O primeiro tipo é a isogamia ou os isogametas. Nos isogametas, o gameta masculino e o gameta feminino eles possuem o mesmo tamanho, mesma forma e os dois se movem, se locomovem, tá? A junção desses dois gametas formará o zigoto. Já na heterogamia, ou nos heterogametas, o gameta feminino ele é maior que o gameta masculino, mas os dois conseguem se locomover. A partir da fecundação, resultará no zigoto. Já na oogamia, ou gametas, o gameta feminino ele é maior do que o masculino, ele é imóvel, não se move, tá? E o gameta masculino ele é menor, geralmente vem em maior quantidade e ele consegue se locomover, que é o caso do ser humano, por exemplo. E a fecundação vai gerar o zigoto. A fecundação ela pode acontecer de 2 maneiras distintas. Pode ocorrer de forma interna, causando a fecundação interna, ou de forma externa, causando a fecundação externa, tá? Na fecundação interna, o macho ele vai depositar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Já na fecundação externa, o macho depositará os espermatozoides em um ambiente geralmente aquático, onde há água, para que esse espermatozoide consiga nadar, tá? A fêmea também vai liberar o gameta dela, que seria o ovócito ou o óvulo, também no mesmo ambiente, na mesma área, para que eles se encontrem fora do corpo deles, certo? Esse tipo de fecundação, que é a fecundação externa, como ocorre fora do corpo da fêmea, vai gerar os ovos. E esses ovos serão cuidados posteriormente pela mãe, tá? Pelo menos na maioria das vezes. Já na fecundação interna, como ela acontece dentro do corpo da mãe, inicialmente esse indivíduo vai se desenvolver dentro do corpo dela. Mas também algumas espécies colocam ovos, mesmo fazendo a reprodução interna, certo? Só que isso é assunto para daqui a pouquinho ou na próxima aula. Vamos para as características da fecundação externa, que é aquela que acontece fora do corpo da mãe, onde o macho e a fêmea depositam os gametas, tá? Naquele mesmo ambiente, e os gametas se encontram fora do corpo da fêmea. As características da fecundação externa é que geralmente há um maior número de filhotes, certo? Então eles conseguem produzir uma quantidade maior de filhotes. São produzidos e liberados muitos gametas para compensar a baixa taxa de fecundação. São necessários mecanismos para que haja realmente o encontro entre o gameta masculino e o gameta feminino da mesma espécie. Por isso eles devem ser liberados de forma sincrônica, ou seja, ao mesmo tempo. Os animais que são fixos nos substratos e dependem de corrente de água para que a água leve esses gametas para o encontro com o gameta da mesma espécie, tá? Os espermatozoides eles podem ser levados por outros seres vivos ou até, na maior parte das vezes, os filhotes vão receber também um pouco cuidado parental. Então, essas são as características da fecundação externa. Já na fecundação interna, vai acontecer a produção de poucos ou até de poucos ou até de um único filhote. Há uma alta taxa de fecundação, os espermatozoides vão se localizar muito próximos aos gametas femininos, por isso a taxa de fecundação ela é muito maior. Há uma menor quantidade de gametas, tá? Depois de receber os espermatozoides de um macho, eles podem ficar armazenados na fêmea por um determinado tempo. Na maioria dos animais, o macho possui o órgão copulador, que é o órgão responsável por depositar esses gametas no corpo da fêmea. Há uma menor incidência da ação dos predadores, já que a fecundação ela é interna, porque no caso da fecundação externa,
Além dos espermatozoides poderem ser levados pela água, alguns animais podem acabar comendo também esses gametas que foram depositados naquele ambiente. Voltando para a fecundação interna, no caso da fecundação interna não vai ter ou quase nenhum, tá? Predador comerá esses gametas. Os filhotes, eles costumam receber um cuidado parental, então geralmente as mães, elas ensinam os filhotes a se defenderem até uma certa idade, principalmente nessas espécies irracionais. E também há a reprodução nos vegetais. A reprodução nos vegetais, ela também se enquadra em fecundação interna, tá? No caso da reprodução sexuada, que é quando os grãos de pólen, eles serão depositados aqui dentro da oosfera, que é o órgão reprodutor da planta. A flor, ela é o órgão reprodutor daquela planta e a fecundação, ela vai acontecer aqui na oosfera, que é quando esses grãos de pólen entrarem na flor. No caso da reprodução da flor, pode acontecer ou na mesma flor, certo? O grão de pólen, ela recebeu o grão de pólen da mesma flor, ou ela pode receber o grão de pólen de uma flor diferente. Aqui nós temos outro exemplo, tá? Aqui o anterosóide, o esporófito, os gametófitos. Nesse caso aqui, que são espécies de algas, por exemplo, que acontece na água, a planta masculina, a alga masculina, vai liberar o anterosóide, ele vai nadar, vai entrar no corpo nos gametófitos, vai entrar na parte da alga feminina, para que haja fecundação e assim haja a liberação de esporos, para que haja o surgimento de uma nova alga. A fecundação, ela pode ocorrer em espécies monóicas, que são hermafroditas, certo? Como assim, professora? Espécies monóicas é porque ela consegue se reproduzir sozinha, certo? Algumas conseguem se reproduzir sem a ajuda de outro indivíduo, certo? Já outras conseguem se reproduzir sozinhas. No caso das minhocas, por exemplo, elas são monóicas e hermafroditas, porém, elas precisam, mesmo assim, de outra minhoca para poder realizar a fecundação. Como assim? Vamos lá. A minhoca, ela vai ter, certo? A parte feminina e a parte masculina do corpo dela. A minhoca, ela é hermafrodita, tem tanto o lado masculino quanto o lado feminino, mas para que ela consiga se reproduzir, ela precisa de outra minhoca para encaixar o lado masculino da outra, nessa aqui, e o lado feminino nesse lado masculino aqui. Dessa maneira, as duas minhocas saem grávidas, digamos assim. As duas minhocas, elas saem fecundadas, tá? Porque elas são monóicas, são hermafroditas, mas, mesmo assim, precisam de uma outra para conseguir se reproduzir. A flor hermafrodita, ela vai conseguir fazer com que a antera, os grãos de pólen, entrem pelo estigma para poder fecundar a flor, tá? Já no caso da flor que não é hermafrodita, que é a flor dioica, ela vai ter flores da mesma espécie apenas com o lado masculino, com o lado feminino, desculpa, e flores da mesma espécie apenas com o lado masculino, tá? Já a flor hermafrodita monóica, ela tem os dois em uma mesma flor, tanto o lado masculino quanto o lado feminino, tá? E na dioica, ela vai ter separado o lado masculino, o lado feminino e o lado masculino. As espécies dioicas, como eu expliquei agora há pouco no caso da flor, são aquelas espécies em que haverá o macho e a fêmea e que para acontecer a fecundação é necessário que haja a união desses dois indivíduos, tá? Como espécies dioicas, nós temos várias e várias espécies, como a espécie humana, por exemplo, espécies de peixes, cachorros, gatos, pássaros, serpentes, entre outros. O dimorfismo sexual, ele vai estar ligado justamente a essa área da reprodução dioica, tá? Que é quando há um macho e uma fêmea. No dimorfismo sexual, ele vai acontecer quando houver diferença entre o corpo do macho e o corpo da fêmea. Por exemplo, o leão e a leoa. Você já sabe que esse é o leão e que essa é a leoa, porque há diferença entre eles. No caso dos pássaros também e no caso dos veados também. O veado macho, ele tem uma galhada aqui em cima bem exuberante, enquanto a fêmea não tem. Então, dimorfismo sexual é justamente isso. É o corpo da fêmea ser diferente do corpo do macho. Há rituais de acasalamento também na hora da reprodução, como por exemplo o peixe pirarucu, que faz uma dança para poder atrair a fêmea para se reproduzir,
Os pavões, o macho, ele abre sua plumagem. Geralmente o macho que tem a plumagem maior é que vai conseguir conquistar aquela fêmea. Então, tudo isso são considerados rituais de acasalamento. É como se fosse um ritual de conquista em que o macho consegue conquistar aquela fêmea para que haja a cópula, para que haja fecundação e automaticamente haja o surgimento de um novo indivíduo e que haja a perpetuação daquela espécie. A fecundação cruzada, que vai acontecer entre esses seres, ela nada mais é do que a troca de gametas entre indivíduos diferentes, tá? Com a união dos gametas haverá a variabilidade genética, que é o que não acontece no caso da reprodução assexuada. A fecundação cruzada, que acontece na reprodução sexuada, ela vai acontecer com os seres dioicos, que são aqueles que têm sexos separados, mas também acontece com os seres monóicos, que são aqueles hermafroditas, em que tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina em um único indivíduo. A fecundação cruzada, no caso dos vegetais monóicos, ela vai acontecer em uma flor de determinada espécie, que é hermafrodita, mas que vai transportar os grãos de pólen de outra flor que também é hermafrodita. Observem então que vai acontecer o que no caso da flor? Os grãos de pólen aqui, que é essa parte amarelinha da imagem, eles vão entrar na flor, no receptáculo floral, que é essa parte que guarda a oosfera da planta, e aqui vai acontecer assim a fecundação e essa flor vai gerar um fruto, que é o resultado da reprodução daquela planta. A autofecundação, ela vai acontecer em seres hermafroditas, em que nesse caso aqui, diferente da minhoca, ele não vai precisar de um outro indivíduo para que haja a reprodução. É o caso das tênias, que é um tipo de verme, tá? Ela vai ocorrer quando o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino no próprio indivíduo. Ela tem essas proglotes assim, que são essas áreazinhas aqui, que ela consegue se reproduzir sozinha. Por isso que esses vermes, eles conseguem ocupar um grande espaço no organismo que ele está parasitando. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui. Tenham todos um bom estudo, se cuidem e até